Alô, amigos, aquele abraço. Estamos começando a Arena Esportiva. Vamos tratar do basquete nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Com a gente, o deputado Milton Rangel, do PSD. Deputado, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Arena. O maior prazer estar aqui com você. Ok, obrigado então, deputado. E também Alexei Carvalho, ex-atleta do basquete da seleção brasileira. Alexei, obrigado pela tua presença. Obrigado, Rui. Prazer enorme estar aqui com vocês. Ok. A FIBA, Federação Internacional de Basquete, confirmou e o Brasil ganhou a vaga nos Jogos Olímpicos de 2016. A reunião da entidade garantiu lugar ao time masculino e feminino. Mas não pensem que foi fácil essa vaga para o Brasil. A novela demorou mais de um mês para a confirmação. A decisão foi tomada em uma reunião do Comitê Executivo da entidade em Tóquio, no Japão, e referendada depois em Toronto, no Canadá. Alexei Carvalho, me permita aqui, deputado, passar essa bola, né, esse passe aqui para o Alexei. Explica essa situação. O Brasil, como país sede, ficaria fora dos Jogos Olímpicos Rio 2016? Teve que confirmar a vaga? Seria um fato inédito, porque na história das Olimpíadas isso nunca aconteceu antes. A verdade foi que o Brasil não conseguiu a vaga para o Campeonato Mundial na Copa América, o ano que antecedeu, e por conta disso a FIBA ela convida 3 países para que completem o grupo daqueles que vão participar do Campeonato Mundial, que agora se chama Copa do Mundo. Com isso, o Brasil ele apresentou todas as garantias à FIBA, que é a entidade máxima internacional, e também a questão financeira, porque não bastasse só o convite da FIBA para que o Brasil participasse do Mundial, o Brasil teria que pagar também um valor aproximado na casa de $1 milhão, e o Brasil teria cumprido a primeira parcela, a segunda, descumpriu os outros pagamentos, ou seja, a FIBA ficou um pouco aflita e receosa de que não pudesse receber esse valor, essa dívida que a Confederação Brasileira de Basquete no Brasil havia contraído por questão de ter confirmado a sua presença e dado as garantias. Por conta disso, houve sim uma preocupação muito grande, principalmente de quem convive e milita no basquetebol brasileiro, como o Brasil vai sediar uma Olimpíada e não vai estar presente. Mas durante os Jogos Pan-Americanos em Toronto, no qual o Brasil, inclusive, sagrou-se campeão na equipe masculina, o Comitê Olímpico Brasileiro, os patrocinadores, estiveram com as pessoas ligadas à FIBA, lá em Toronto, e deram todas e plenas garantias de que o Brasil iria cumprir e que vai honrar com esse compromisso financeiro que tem essa pendência ainda junto à FIBA. Com isso, a Federação Internacional confirmou não só o basquete masculino, mas o basquete feminino com a vaga e a presença garantia do ano que vem aqui na nossa cidade nas Olimpíadas. O deputado, daria para imaginar o Brasil, país sede de uma Olimpíada, não ter o basquete masculino e feminino? Precisou se fazer uma pressão, teve que se fazer uma pressão para que o Brasil, então, fosse confirmado? É aquela história de bater palma para o maluco dançar, né? Nós íamos para o estádio ver o quê? Torcer para quem? Torcer por quem? Quer dizer, o brasileiro ficaria sem opção de esporte, né? de torcer, de vibrar, de incentivar o seu time de basquete. É muito triste escutar uma informação dessas, ver uma informação dessa, quando se fala de uma confederação brasileira de basquete desonrando os seus compromissos, quer que seja financeiro, quer que seja esportivo. Assumir um compromisso tem que honrar. E a gente vê a decadência do basquete, né? Nós temos histórias de basquete no Brasil muito grande, muito forte, e nós vemos que os atletas existem, os esportistas existem, eles precisam de estímulo, como se fez com o vôlei. Como eu estava conversando aqui antes da programação, o basquete já foi o segundo esporte no Brasil. Quer dizer, hoje eu não sei nem se é o terceiro. Não, eu não sei nem se é o terceiro, mas já foi o segundo. Hoje o vôlei aparece mais do que o futebol, não a nível como é que se diz, de público, né? Porque se torce muito mais pelo futebol, esse país é o país do futebol, efetivamente. Verdade. Mas os resultados do vôlei são muito mais expressivos do que os resultados do futebol há muitos anos. O indoor, né? O da quadra como o do vôlei de praia, né? Nós já conseguimos trazer a medalha de ouro e de prata no vôlei de praia, numa Olimpíada, medalha olímpica. E isso não nasceu em árvore, né? Nasceu de trabalho, fruto de incentivo. E eu me lembro muito bem quando começou essa geração do vôlei, essa retomada do vôlei, esse crescimento do vôlei, em que você tinha uma parceria muito grande com a iniciativa privada. Você tinha estímulos para a iniciativa privada investir no esporte.
Acabou isso. Né? A geração de prata de 84, Los Angeles, com o Bernard, o Bernardinho, o Fernandão, o Montanaro. Vinha de um time Marcos Vinícius, que teve aqui. Um time totalmente patrocinado por uma companhia de seguros. Exatamente. Totalmente. Essa base toda vinha de um time totalmente patrocinado por uma companhia de seguros. O que se vê hoje? Hoje se volta, está tentando se voltar para montar times porque os patrocinadores não têm estímulo, não têm incentivo e o próprio governo não estimula isso, né? Então a gente fica com dificuldade de ver, e aí ver por que o basquete está caindo, por que o basquete não é mais nem o terceiro esporte. É isso mesmo, Alexei? Se a gente olhar um pouco na linha de tempo, a gente olha para trás, de 1948, o Brasil foi a Londres e conquistou no esporte coletivo a primeira medalha olímpica, que foi justamente com basquete, no esporte coletivo. E o que aconteceu? Naquela época, 6 eram jogadores do Rio de Janeiro e 4 de São Paulo. O Brasil foi bicampeão mundial de basquete. Mas era uma época que você estudava, trabalhava e treinava segunda e quarta e sexta. Você tinha Mackenzie, Aliados de Campo Grande, você tinha o Valim, você tinha o Sírio-Libanês, você tinha o Riachuelo Tênis Clube, clubes que foram desaparecendo. Jequiá? Jequiá Yacht Clube, na Ilha do Governador, lá na Praia do Zumbi. Mas o que aconteceu? Já na década de 90, final dos anos 80, eis que entra o marketing esportivo, em cima do que o deputado falava anteriormente das empresas privadas. E aí já começa uma cobrança e uma exigência maior. Se treinar de manhã e à tarde todo dia, o profissionalismo, ter que viver do esporte, ter que abdicar e abrir mão até do próprio estudo, da tua formação acadêmica. E o cenário foi mudando. Naquela época, nós tínhamos as figuras dos dirigentes abnegados, que eles ficavam no clube o dia inteiro, se preocupavam nas categorias de base. Era muito questionado nos dias de hoje, porque hoje você tem que viver, você tem que pagar suas contas, você tem que ter um profissional. Mas você tem que saber separar a base e o fomento, de você dar oportunidade ao esporte para os jovens e o alto rendimento, que aí requer toda uma estrutura profissional, de patrocinador, de retorno, de uma infraestrutura. Aí cabe a cada clube, a gente pode citar hoje aqui um exemplo claro do Tijuca Tênis Clube, que é uma potência na base, mas se ele não tem recursos da iniciativa privada, ou seja, pela lei de incentivo, de você ter uma equipe de alto rendimento, porque a brincadeira não é barata, é muito custoso. É verdade. O Brasil ganhou o lugar para ter o basquete na Olimpíada por uma rica história na modalidade e também porque garantiu ter os melhores jogadores para o evento. Foi o que disse aqui o Alexei agora. Em decorrência aí do convite recebido para disputar o Mundial de 2014 na Espanha, a Confederação Brasileira de Basquete contraiu aquela dívida que o Alexei explicou e só uma parcela foi paga. Atualmente ainda falta na casa dos 3 milhões de reais. Será que esses 3 milhões de reais que ainda faltam serão pagos? Porque foi dada a palavra, né, do COB, dos patrocinadores de Toronto. Então tem que pagar também, né? E da própria confederação, né? Eu acho que seria muito ruim, muito feio para a imagem do basquete brasileiro, não só o basquete, mas no próprio desporto do país, você não cumprir e honrar com a entidade máxima. E, Rui, só voltando um pouquinho, quando a gente fala do problema que o basquetebol do Rio de Janeiro passa, a gente não pode esquecer do interior do estado do Rio de Janeiro. A falta de representatividade de equipes que tinham tradição, Volta Redonda, Angra dos Reis, região serrana com Nova Friburgo Country Club, Petropolitano, Comari. E por que eles foram desaparecendo ao longo do tempo? A logística ela é muito cara. Essas equipes do interior elas têm que vir 8, 9, 10 vezes à capital jogar contra as equipes daqui, ao contrário que o Flamengo e o Vasco vão uma vez ao interior. Então essa viagem, o transporte, a taxa de arbitragem, isso fica muito oneroso e fica praticamente inviável e com isso você vai perdendo os talentos. Deputado, por essa falta de incentivo que o Alexei falou, citou as equipes do interior, porque o interior é muito importante para qualquer estado, né? E para qualquer município que faz parte aí do estado. Essa falta de incentivo, a gente pode dizer também que é uma falta de organização, de planejamento de uma federação e até mesmo da confederação? A gente sente em todos os esportes, isso não é especial no basquete, a gente sente que as federações e as confederações se enclausuram, né, se fecham nas suas demandas internas e esquecem que quem fomenta o esporte é o clube. E o atleta, né? Que é formado dentro do clube. E última análise, o atleta que tem que ser formado, mas que tem que ter uma estrutura dentro do clube. A confederação só tem que viabilizar politicamente e planejar para que eles apareçam, para que o clube, como muito bem falou o Alexei, o clube do interior possa vir jogar.
E tenha no interior, a sua população no interior assista aos grandes clubes como Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. Você hoje tem dificuldade de jogar futebol no interior, que é o esporte não tem número estádio. o esporte número 1. Imagina jogar vôlei, jogar basquete, praticar outros esportes, praticar judô. É complicado, complicado. Estádios de natação, então, nem se fala. Você tem piscininhas que são tanques, né, para a pessoa praticar e aprender no interior, isso fica inviabilizado. Né? Falta incentivo, falta as federações pararem de olhar para o seu umbigo, parar de olhar e se preocupar em renovar o mandato dos seus dirigentes e se preocupar realmente com a base, com a estrutura que os clubes têm que ter, não só na capital, como no interior. A gente vê isso acontecendo em outros lugares, né? No Brasil, a gente vê isso acontecendo em outros lugares. Algumas outras federações se preocupam com isso. Mas no Rio de Janeiro, infelizmente, a gente não vê isso acontecer. Como disse muito bem o Alexei, a gente perde o interior, perde esse montão de clube que ele citou aqui, que eram referências e hoje estão fazendo escolinhas. Escolinhas de base e mais nada. Se o cara quiser progredir, o cara tem que sair dali e vir para a capital. E, deputado, eu quero que alguém aqui me diga de um aluno ou de alguém que tenha feito escolinha durante 5 anos, na mesma modalidade. Isso não existe. Não tem jeito. Modalidade, escolinha é para você ter o primeiro contato, você ter ali o conhecimento e a partir daí sim, se o potencial e o talento for detectado, você encaminha para o clube onde você vai ser lapidado dentro da cultura esportiva que nós temos, que é a formação nos clubes, como disse o deputado. E aí você tem um outro detalhe que é muito importante de se dizer, que é a questão da escola, né? A própria escola, em vez de você falar do clube, só do clube, você fala da própria escola, fomento, como se tem nas grandes referências do primeiro mundo, né? Você tem a escola, a universidade trabalhando todos os esportes. Com certeza. Já já nós vamos voltar aqui no Arena Esportiva, no segundo bloco, tratando da seleção brasileira, masculina, feminina, nos Jogos Olímpicos Rio 2016 e mais detalhes também do basquete aqui do Rio de Janeiro, com o deputado Milton Rangel e também com o Alexei Carvalho. Já já a gente volta.